E aí, minha gente querida, minha gente bonita, minha gente elegante, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Pessoal, Prof. Patrick aqui para tecer alguns comentários sobre a prova de linguagens do Enem de 2022. Que provinha, hein, meus queridos, minhas queridas? Que provona, na verdade! Primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre a quantidade e a dimensão dos textos abordados nas questões. Esse ano em especial, os textos vieram um pouco mais longos e com maior quantidade, no sentido de ter mais material verbal para o candidato ler. Isso acaba mexendo um pouco na questão física e mental quanto ao cansaço, né? Foi uma prova extremamente cansativa de ser feita, com alguns textos e algumas questões que não dava para fazer ali no tempo de 2 minutos, que é o padrão mais ou menos por questão da prova, né? Fazendo uma divisão ali do tempo total que a gente tem de prova, dividindo pelo número de questões e a redação, fica ali na base de uns 2 minutos por questão. E algumas delas, em virtude do tamanho do texto e do conteúdo cobrado, não dava para o candidato fazer nesse tempo. Claro que podia compensar esse tempo com outras mais tranquilas, mas foi uma prova muito mais cansativa que nos outros anos. O que me deixou um pouco mais espantado foi a formulação de algumas questões que cobravam conteúdos extremamente específicos. Por exemplo, a questão sobre o movimento do maneirismo, né, o movimento artístico do maneirismo, tinha ali conhecimento super específico desse movimento artístico que muitas vezes as escolas de ensino médio nem chegam a abordar esse conteúdo, né? Porque ele está inserido num contexto macro, que é o contexto ali entre Renascimento, Barroco e assim por diante, e o maneirismo é uma parcela de tudo isso, né? Então teve alguns conceitos ali que eu achei um pouco, que a prova pegou um pouco pesado, mas outros eram dentro do previsto. Sobre os textos das questões, vale a pena a gente ressaltar que algumas delas exigiam um nível super profundo de compreensão dos candidatos, né? Algo que só mesmo com uma bagagem boa de leitura podia chegar na resposta correta, né? Porque eram níveis de interpretativos, compreensivos, bastante aprofundados, como vocês puderam perceber. Além disso, a prova seguiu ali no mesmo padrão de cobrar questões sobre as 9 competências estabelecidas lá na matriz de referência, né? As 9 competências foram abordadas de maneira distributiva até meio que equilibrada, seguindo o padrão dos últimos anos, né? Mas dentro do previsto. A gente teve questões ali que cobravam estratégias argumentativas utilizadas pelos autores dos textos ou ainda das peças artísticas, de que maneira eles defendem o ponto de vista deles, de que maneira eles defendem a tese levantada dentro desse texto ou dessa obra de arte. A gente teve bastante questões sobre compreensão de textos literários e movimentos, né? As escolas literárias. E aqui eu boto um ponto mega positivo, que foi a relevância social desses textos que a prova abordou, né? A gente teve 2 autoras de literatura feminina e negra aqui do Brasil aparecendo, né? A Carolina Maria de Jesus, a... Aqui tu pode fazer um corte, tá? A Carolina Maria de Jesus e a Maria Firmina dos Reis, com Quarto de Despejo e Úrsula e outras obras, né, fragmentos dessas histórias que falam tanto sobre a relação escravocrata no Brasil ali no século XIX, e inclusive o contexto da questão ali do texto da Maria Firmina falava sobre esses valores sociais e o choque, né, de que no século XIX ainda tinha gente que defendia a escravidão. E o texto da Carolina Maria de Jesus, que fala sobre a questão da fome, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, são os relatos dela própria enquanto vivia na favela, enquanto passava por essas questões de fome presente no dia a dia, enquanto ela tinha que
catar material reciclável para conseguir sustentar os seus filhos e para conseguir sobreviver. Então foram duas autoras cruciais que a prova cobrou. É um baita ponto positivo. Outro assunto que foi mega bom nessa prova foram as outras temáticas sociais abordadas, como, por exemplo, o papel feminino na sociedade contemporânea, abordando lá a Raíssa Leal, né, nossa Raicinha do skate, a importância da representatividade dela ganhando uma medalha olímpica num esporte tradicionalmente visto como masculino, né? Outra questão abordada também foi aqueles dois cartazes, né? Em que num deles tinha mulher ao volante, perigo constante, e aí riscado, perigo constante, né? E do lado tinha homem não chora, e aí riscado a palavra não. Então, essa visão estereotipada dos gêneros também foi contestada por questões da prova, o que eu acho incrível, acho sensacional, acho tudo, amo. Beleza? Então, a relevância social da prova seguiu um padrão muito bom, né? Algo que a gente já vinha vendo nas últimas edições e potencializou aqui nessa prova por tratar temas super atuais, né? Teve inclusive aquela questão falando de positividade tóxica das redes sociais. Amo, amo essa galera good vibes que acaba não medindo as consequências, né, dos seus atos, das suas palavras e das suas atitudes. Essa galera jovem mística, né, que acaba não tendo uma visão crítica e entendendo que sentimentos a gente tem que respeitar. Todos os nossos sentimentos são legítimos, né? Sejam eles de culpa, de medo ou de raiva, eles são legítimos e eles precisam estar presente no nosso dia a dia para a gente aprender a lidar com eles, né? Então achei um baita ponto que essa prova abordou. Vou trazer aqui para vocês então duas questões da prova para a gente comentar de maneira um pouco mais detalhada e enxergar tudo isso que eu vim comentando. Bora lá? Vamos trazer aqui então para a mãozinha a questão de número 10 do caderno amarelo. Olha só. É a questão que eu estava falando sobre a positividade tóxica, né? Com um texto bastante legal da gente ler, um texto que, se vocês tiverem um tempinho ali, indico a leitura com calma, uma leitura crítica e reflexiva sobre ele, porque traz pontos tribacanas. Então vamos lá, olha só. Começando aqui pelo enunciado, que é o padrão que a gente faz. Associado ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica mencionada no texto é um fenômeno social recente que se constitui com base em... Olha só, inclusive foi bacana o enunciado falar isso para nós, né? Que é um fenômeno social recente, algo que está se comentando cada vez mais nas redes sociais nos últimos tempos. E aqui, pessoal, com o teu conhecimento de mundo, teu conhecimento sobre redes sociais, sobre internet e as relações estabelecidas nesse universo, nem precisava a leitura do texto para responder o que é esse conceito de positividade tóxica, no que ele está baseado, né? Com isso, a gente vai direto aqui para a resposta na letra A de amo vocês. Olha só, representações estereotipadas e superficiais de felicidade. Aqui, ó, essa superficialidade que as redes sociais vendem pra gente sobre o conceito de felicidade. Do tipo, minha vida é boa, minha vida é tranquila, aplaudir o sol todos os dias, amo tudo, gratidão, né? E nem sempre a nossa vida real é assim. A gente tem que entender os processos pelos quais a gente passa. E é ali que o conceito de positividade tóxica pega, né? É nessa parte que ele falha, nessa parte de entender que temos polos positivos e polos negativos em todas as nossas vivências. Tranquilo, gente querida? O texto trazia referências muito boas para quem não soubesse, porventura, o significado desse conceito. Lendo o texto, dava para a gente entender, né? Ele traz aqui, ó, a questão de vida perfeita. Daí vem o conceito de positividade tóxica. A expressão tem sido usada para abordar uma espécie de pressão pela adoção de um discurso positivo, aliada a uma vida editada, ou seja, aquela vida vendida na rede social, né, a vida linda do Instagram, ok? E aí eles vêm com uma contrapartida, né, sobre manter a saúde mental, como a gente tem que usar as redes sociais
de maneira racional, né, para não ser afetado por esse tipo de comportamento. Feito, gente. Essa era uma questão de nível tranquilo, em que todo mundo podia chegar à resposta de maneira rápida, de maneira assertiva. Agora eu venho trazer para vocês uma outra questão com um texto longo e que exigia conhecimento técnico sobre gêneros textuais e a função social desses gêneros. Então aqui, nessa questão que eu vou mostrar para vocês, tu tinha 2 trabalhos para fazer. Ler o texto, que não era curto, né? Ler o texto, entender a qual gênero esse texto pertencia e achar nas alternativas, características desse gênero, tá? Então era uma questão um pouco mais trabalhosa, elevando o nível de dificuldade para o candidato ficar esperto. Vamos observar aqui então a questão de número 24 do caderno amarelo. Bora dar então, meus anjos. Olha só. O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de. Olha só, então ele não me disse qual é o gênero aqui. Eu vou ter que ler o texto, entender qual é esse gênero e depois achar a função social. Achar a função social de um texto, pessoal, é entender para que o texto serve, para que ele foi escrito. Tranquilo? Qual é o papel desse texto no nosso cotidiano? Para que a gente utiliza ele? Tá? A gente observando aqui, pela leitura do texto, a gente vai ver que ela está apresentando uma obra. Tá? Ela está apresentando um filme para a gente aqui. Só que nessa apresentação do filme, ela vai trazer sim alguns elementos da narração dessa história, né? Ela faz aqui uma espécie de resumo, mas não um resumo completo. Ela traz aqui algumas partes, né? Algumas partes cruciais, até para não dar spoiler e assim por diante, né? Então vamos olhar aqui. Ela era linda, gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo, sonhava em ser atriz de Hollywood. Tinha 13 anos e assim por diante, né? Falando aqui da irmã dela. As duas se tornaram companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e vai falando sobre a Helena, né? Que ela era exigente com a irmã, que ela acreditava no potencial. Ela integrou companhias de teatro, as melhores de São Paulo, conforme vai falando por aqui, né? Fala que ela nunca foi chamada para trabalhar em filme, TV e assim por diante. Depois ela se muda para Nova York para cursar artes cênicas, batalha por uma chance no mercado, né? Fala que ela era deslocada, que ela era ansiosa, que ela se frustrou a partir desses testes de elenco que não deram certo, né? Ela se decepcionou com essa falta de reconhecimento sobre o talento dela, sobre a trajetória e assim por diante, né? E assim vai contando um pouco sobre a história. Só que olha aqui no último parágrafo. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. Isso daqui é constatação de quem? Isso daqui é constatação do autor do texto, que está aqui embaixo, nas letrinhas miúdas, né? É um filme sobre a busca, a perda, a saudade. Então olha aqui, busca, perda, saudade. Quem é que conclui que é um filme sobre isso? O autor. Mas também sobre o encontro, o legado e a memória. Olha aqui. Vocês entendem que tem marca de pessoalidade, né? Que tem opinião sendo mostrada aqui pra gente. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena. Sobre o que ficou de uma na outra. E, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. Quem é que vai concluir que é um filme sobre a delicadeza? O autor do texto, que assistiu ao filme e tirou suas próprias conclusões. Então, aqui, nesse último parágrafo do texto, a gente entenderia, né, que isso pertence ao gênero resenha. Isso é uma resenha crítica. E a função social da resenha não é apenas narrar a vida das criaturas, não é apenas descrever a separação das irmãs, não é apenas sintetizar a história de Helena.
O gênero textual que quer só sintetizar a história de algo é o resumo. E a gente falou que isso daqui não é um resumo. Porque o resumo não traz marca de pessoalidade, não traz opinião, ele só te dá as informações da história. Lançar por meio da história de vida do autor. Vida do autor? Não, né? Avaliar por meio da análise crítica o filme em referência. Aqui está a nossa resposta certa, meus anjos. Letra E. Ele avalia por meio da pessoalidade dele, por meio da opinião, de forma crítica, o filme em referência. Então ele passa todo o início do texto fazendo referência a esse filme e depois vem o posicionamento crítico. Tranquilo, gente? Dois tipos de questão que estão sempre lá na prova, que foram abordados esse ano, uma de maneira mais fácil, outra de maneira já mais difícil, seguindo aquele parâmetro que a prova costuma manter, um nível de dificuldade com as questões divididas em médias, fáceis e difíceis. Só que esse ano as questões difíceis estavam realmente bem mais complicadas. Isso pode ter pego os alunos ali e ter demandado um pouco de mais tempo para resolverem as questões. Feito, gente querida! Essa foi minha avaliação sobre a prova de linguagens. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!